Dr. Mauro Batista, por favor. Minha saudação a vocês, corretoras e corretores de seguros. Quero saudar também toda a diretoria da FENACOR, na pessoa do seu presidente, Armando Virgílio, do vice, Robert Bittar. Quero cumprimentar o Paulo dos Santos também pela beleza desse evento. Quero cumprimentar o presidente do Sincor do Paraná, José Antônio, pelo calor humano do povo paranaense aqui em Foz, recebendo esse extraordinário congresso, coisa de gente grande mesmo, um congresso dessa envergadura, e que, na minha avaliação, é muito boa, atingiu todos os pontos, enfim. O que acontece? O tema deste congresso é crescer e desenvolver. O caminho é simples, pode ser e pode não ser. É uma questão de atitudes, atitude que nós temos que ter perenemente na nossa vida. Falar em crise, o momento atual é um momento que em toda rodinha, todo encontro, a gente está falando em crise. Só que crise é inerente na vida humana. E vejam que essa crise econômica, que é um desdobramento também da crise política, ela é uma crise que o mundo está globalizado. Nós vimos que a China, quando parou de crescer, começou a refletir no mundo todo. E mesmo que nós não estivéssemos com a crise econômica, o desdobramento da China poderia começar a nos afetar como realmente tem afetado. Então, nós precisamos, então, entender a crise, entender o nosso mercado e, daí para frente, traçar um norte. E volto a repetir, através de atitudes. Para a gente entender o futuro, é preciso fazer uma análise do presente e do passado recente. O nosso setor, o setor de seguros, a indústria, cresceu nas últimas 2 décadas, obteve uma expansividade jamais vista, em razão de alguns fatores. O aumento de renda da população é um fator muito importante. O crescimento da classe média brasileira, sem dúvida. A cultura do seguro, isso eu chamo a atenção. A cada dia, fruto de ações como essa no Congresso, de estudar, saber onde estamos e para onde vamos, leva a imagem de positividade do seguro à sociedade, e a sociedade tem uma reação melhor. Acredito que vender uma apólice de seguro há 10, 15 anos atrás, ou 20 anos, era muito mais difícil do que hoje. Eu vejo histórias de alguém que ia vender seguro de vida há 30, 40 anos e era expulso da residência porque significava mau agouro quando ia lá oferecer o seguro de vida para uma família. A diversificação de produtos, não tem nem dúvida que nós trilhamos aí um caminho extraordinário de oferecer desdobramento nos produtos e produtos qualificados e que têm positividade. Também influenciou para esse desempenho do mercado a deterioração do serviço público. O serviço público deixou de assistir a população naquilo que é o seu dever, o Estado não respondeu por isso positivamente. Num dado momento, o seguro-saúde passou a ser muito procurado, é uma carteira absolutamente evolutiva, também em função da omissão do Estado. E, por último, o fortalecimento do corretor de seguros.
o corretor de seguros vem enfrentando uma escalada ascendente muito grande, se preparando a cada dia, qualificando as suas ações, o seu procedimento. Então, isso também contribuiu para esse desempenho. Eu vou passar 2 gráficos apenas para fazer uma comparação. A gente fala muito em participação no PIB nacional, o que era o setor de seguros em 2011 e o que é hoje. Esse gráfico é um gráfico que tem aí uma deflação e ele também não contempla o seguro-saúde. Quando se pega um gráfico desse, é preciso o corretor de seguros, porque o setor tem diversas análises. Eu preciso diferenciar o que é danos, o que é seguro-saúde, o que tem efeito do DPVAT, enfim, para aí, então, ter um entendimento. Então, na verdade, quando se tira os produtos financeiros, o crescimento não é aquele, às vezes, que é apregoado. A mesma coisa nós temos nesse outro gráfico aí, onde nós podemos ver o montante atingido, deflacionado, é uma curva ascendente que vem desde 2001, e quando chega em 2014 para 2015, nós vemos que começa a ter uma queda, né? Então, várias análises precisam ser feitas. Só para ilustrar, no cenário mundial, os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, experimentam um crescimento um pouco diferente, crescem muito menos do que crescem os países emergentes. E na América do Sul, Brasil, Argentina e Venezuela têm um ranking melhor em relação aos outros países. Olhando agora para o futuro, nós vemos uma classe média que conquistou um espaço bastante interessante e contribuiu para a expansividade do mercado. E, na verdade, essa classe média, essa classe que teve essa ascendência, quer manter isso. O seguro passou a ser uma necessidade, um objeto de desejo para manter o posicionamento que a classe média tem, e passa a ser uma necessidade contemplada no seu planejamento familiar. E, por extensão, nós podemos entender que o mundo hoje não vive mais sem o seguro. É absolutamente impossível. Teve uma frase há uns 4, 5 anos, que tem muito sentido hoje, do antigo presidente da nossa federação, o João Olísio Ferraz de Campos, paranaense, que publicou um artigo, Um Dia Sem Seguro, fazendo uma equiparação, o que poderia acontecer. E, na verdade, o mundo literalmente parava, os carros não saíam da garagem, os trens das estações, os aviões dos aeroportos, os hospitais não iam abrir, enfim, era o caos absoluto, porque faltava o seguro. As perspectivas de futuro são perspectivas muito consistentes. Se o crescimento da década, do ano de 2014, ficou em 11%, as projeções de hoje são projeções que realmente podem não levar a isso, a gente tem que conviver com essa situação, mas há muito espaço para crescer. Por que há espaço para crescer? Porque existe aí um colchão que é uma demanda importante daqueles que não fazem seguro. Na carteira de automóvel, nós sabemos que a frota segurada não chega a 30%. Obviamente que tem muito veículo aí que não pode ser segurado por uma série de razões. Mas tem muita gente que não faz seguro, talvez até por uma falta de conhecimento melhor. As pessoas, de vez em quando, eu converso com alguém que fica muito surpreso que o seguro
de danos de um apartamento, cobertura de incêndio, realmente muito barata em relação ao benefício que ele pode ter. Nós também estamos, no momento, atravessando uma fase que tem se falado muito no seguro popular. Então, o seguro popular pode também atingir a essas demandas, e o certo é que a expansividade do setor na verdade, esperada, porque tem espaço para crescer. A consultoria KPMG fez em fevereiro uma projeção de que, nos próximos 5 anos, tirando os efeitos da inflação, o mercado deve crescer 50%. E tem um fato muito interessante também, dentre as oportunidades de expansão do mercado, que é o seguro destinado às pessoas que vão viver mais tempo, né? Hoje, certamente, a pessoa que vai viver 150 anos já deve estar povoando o mundo. Então, são pessoas que entram no universo modernizado, globalizado, e o Brasil não é diferente, com uma necessidade de ter realmente seguro. Quando nós falamos em futuro, e que é o objetivo desse painel, ontem o presidente da CNSEG, Marco Antônio Rossi, disse que houve uma pesquisa em que as pessoas diziam o que mais precisam na sua vida. E o item 2, que seria a internet. A internet era imprescindível à vida do ser humano hoje. E acho que a maioria dos que estão aqui vão concordar que isso, na verdade, é uma situação muito clara. E o corretor de seguros, inserido nesse mundo globalizado, tem ouvido muitos questionamentos sobre a venda direta via internet. Primeiro, a gente tem que entender que, contra a modernização, não tem outra coisa a fazer senão aderir. Só que os sinais de modernização em relação à atividade de seguro são muito positivas. As seguradoras vão certamente, e já estão assim, se modernizando, as operadoras se modernizando. É muito provável que nessa era digital, as seguradoras, as operadoras passam a ter a sua atividade usando recursos que façam controles à distância, que podem acompanhar, por exemplo, as operadoras de seguro-saúde, a vida do seu segurado. E o corretor de seguro, nesse contexto, vai também utilizar essa tecnologia. Então, a intermediação, ela vai evoluir de uma maneira diferente do que é o presente, utilizando esses recursos. Eu quero crer, inclusive, que o corretor de seguros vai se beneficiar muito mais no futuro do que no presente, com o recurso da tecnologia. Fazendo uma visualização desse futuro, eu imagino o corretor de seguros tendo o seu site, fazendo as suas operações e atraindo seus clientes no seu site. Talvez até numa evolução muito avançada, emitindo as apólices do seu escritório, da sua máquina. E isso realmente é uma situação absolutamente possível de se concretizar. Então, resta ao corretor de seguros se modernizar cada dia mais e entender que o mundo digital pode ser um aliado em relação à sua vida profissional. Por outro lado, eu penso muito que
a evolução, a era digital, sem dúvida, bastante presente, vai ser um aliado dessa prosperidade, mas as seguradoras, as operadoras precisam, com também a ação dos corretores de seguro, produzir produtos que produzem eficácia. Temos necessidade hoje de entender que o cliente, o segurado, o tomador do seguro, é uma pessoa atualizada com o mundo moderno e vai, sem dúvida, cobrar. Aí também, no mundo digitalizado, o corretor vai ter muita vantagem em relação ao pós-venda. O seguro é um produto atípico, diferenciado, que a pós-venda tem um peso significativo. Hoje, quando nós fechamos via internet a compra de uma passagem aérea, de uma estadia em um hotel, sempre fica faltando alguma coisa. E esse recurso que o mundo digital vai prover o futuro, certamente para o corretor que conhece o seu público como ninguém, que conhece o seu segurado como ninguém, ele vai realmente ter essa desenvoltura, esse posicionamento. Não vou me alongar mais, a minha conclusão é de um otimismo bastante pé no chão. Eu acho que o corretor tem que fazer é continuar nessa sua caminhada ascendente, de se modernizar, conhecer os produtos que operam, se especializar a cada dia mais, e não tenho dúvidas de que, com crise ou sem crise, volto a repetir que ela é inerente à nossa vida, o corretor de seguros vai continuar a desempenhar muito bem o seu papel. Eu encerro, então, fazendo uma saudação a todos os corretores, corretoras, pelo Dia do Corretor, e essa frase tão utilizada pelo corretor, e que é muito verdadeira: corretor só, seguro só com o corretor de seguro, ela passa a ser uma realidade também diante do segurado. O segurado é que talvez tenha mais razão para falar isso, em razão dos benefícios que tem com o trabalho do corretor. Muito sucesso, muito obrigado. Obrigado, doutor Irmão. Podem fazer as suas perguntas no aplicativo ainda. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da FENACOL esmerou-se ao máximo para a realização deste evento.